Saudações digitais, galerinha do bem, mais uma aula com o professor Ricardo. Hoje nós vamos pegar uma aulinha rápida, prática e rasteira, né, de programação com Arduino. Nós vamos estar começando a trabalhar mais com a questão da programação no ambiente online. No caso, nós vamos trabalhar com o Tinkercad. Tá? Como vocês já podem ter notado, eu já acessei aqui a plataforma, né, eu já estou dentro do Tinkercad. Como eu vou trabalhar com a programação, pessoal, eu tenho que dar um clique aqui em Circuits, ó, tá? No meu canto esquerdo tem aqui Circuits, ó, eu dou um clique em Circuits, vai abrir alguns circuitos que eu já trabalhei, e eu vou dar um clique aqui, ó, em Criar Novo Circuito. Eu dou um clique em Criar Novo Circuito, ele vai carregar uma janelinha pra gente. Perfeito. Algumas dicas muito importantes para quando a gente for começar um projeto desse. Como a gente está trabalhando com aulas, é imprescindível que você venha aqui no canto esquerdo e coloque o nome da aula sugerida pelo professor ou um nome que arremeta ao que você está trabalhando, né? No meu caso aqui, como é um ambiente de teste, eu vou colocar aqui aula 001 prog Arduino. Eu vou colocar o underline, que é uma boa prática trabalhar com underline para ocupar o espaço em branco, tá? Vou colocar prog, eu vou colocar underline Arduino, eu pressiono o enter, ele vai ficar o nome do arquivo lá para mim. Isso me ajuda a identificar os projetos que eu vou trabalhando com o Tinkercad, tá? Uma segunda dica importante é, aqui no canto direito nós temos componentes básicos. Eu costumo sempre deixar todos, tá? Para que eu tenha acesso a tudo que eu preciso com relação a componentes eletrônicos, tá? A indutores, a sensores que estão disponíveis no Tinkercad. Dou um clique em todos, ele abre para mim aqui as possibilidades, né? Eu vou localizar aqui o Arduino Uno, que é o que está disponível para a gente aqui. E como a aula nossa, pessoal, é de programação, é muito importante esse detalhe aqui. Quando eu clico em código, repare que meu ambiente está em branco. Quando eu clico em código, aparece que não existe nenhum componente programável, e realmente não tem. Não tem como programar algo que não existe, né? Então, como eu vou programar utilizando algum tipo de controlador, ou microcontrolador no nosso caso, eu preciso que este microcontrolador esteja disponível, para que eu possa fazer os testes nele. Então, eu tenho aqui o microcontrolador aqui, eu dou um clique no Arduino, tá? Eu já trago ele aqui para a tela e dou um clique, tá? Eu vou reduzir o zoom dele usando apenas a rodinha do mouse, ó, apenas girando a rodinha você tem o zoom do Arduino. Eu vou reduzir ele e vou clicar e segurar, vou usar o drag and drop, e vou carregar ele aqui para o cantinho, ó. Cliquei, segurei e arrastei ele para o canto. Agora já abre um ambiente de programação. A primeira programação que ele mostra para a gente é a programação em blocos, tá? Então, eu não quero utilizar a programação em blocos, embora isso aqui esteja em grande ascensão, que a curva de aprendizado é muito boa, né? Eu quero trabalhar da forma que a gente realmente precisa. Nesse caso, eu vou clicar aqui em blocos, ó. Cliquei em blocos e vou mudar somente para texto. Dei um clique em texto, ele pergunta se tem certeza que eu quero continuar, eu clico em continuar. E abre para mim essa janelinha aqui, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? E vai ficando sempre as nossas dicas de boas práticas. Eu não vou utilizar esse código. Este é um código de programação padrão já oferecida, que é aquele exemplo do Blink que vem do Arduino nativo, né? Este código aqui eu não vou precisar dele. Eu vou apagar aqui esta linha inteira e vou apagar essas outras duas linhas inteiras. Eu vou deixar apenas esses dois blocos. Primeira grande dica, pessoal: esses dois blocos principais do Arduino não se apagam. Você pode até não utilizá-los. Vocês vão notar que quando eu começo uma simulação, quando eu ligo o Arduino, ele não provoca nenhum erro, desde que esteja todos os elementos dele. Desde que esteja o void setup, abre e fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. A mesma coisa com o void loop. Então, olha só, eu vou clicar no iniciar simulação só para fazer um teste, vocês vão ver que não vai gerar nenhum tipo de erro. Ó, deu um clique em iniciar, ligou o Arduino, ó, encaixou o USB aqui. Você vai notar no zoom aqui, ó, que tá ligado, ó, tá verdinho, tá? Então, eu vou simplesmente parar agora a nossa simulação aqui, ó.
e você notou que não teve nenhum erro. Diferente de quando a gente apaga algum elemento que não pode ser apagado. Por exemplo, vou apagar uma chave aqui, ó. Apertei Delete, ó, apaguei uma chave e vou tentar iniciar a simulação. De antemão já aparece pra gente aqui, ó, né? Teve um erro, apareceu em vermelhinho pra gente e, diga-se de passagem, aqui ele já fala o erro, tá? Então, mostra aqui, ó, tá faltando uma chave aqui, ó, tá? E ele marca a linha de cima, tá? A linha anterior a onde está o erro. Então eu vou colocar a chave aqui. Pronto. Se eu iniciar a simulação novamente, não tem mais erro. Perfeito. Pessoal, esses dois blocos eu não apago. São blocos principais. Eu posso até criar novos blocos. Futuramente nós vamos criar novas funções, né? E essas funções a gente vai utilizar ali dentro. Eu quero iniciar nossa programação com coisas simples, tá? Por exemplo, quando eu olho aqui no lado esquerdo, não vamos nos preocupar com nada profundo ainda, vamos com uma coisa bem básica. Vamos fazer a famosa impressão do Olá Mundo, Hello World, tá? Então olha só, aqui no meu canto esquerdo eu tenho o Arduino. Eu sempre me pergunto, poxa, tem alguma tela aqui em algum lugar que eu possa olhar alguma coisa quando eu ligo ele, que eu possa enxergar minha programação? Não, pessoal, não existe, tá? Então, para que eu consiga enxergar alguma coisa de informação que eu envio para o Arduino ou recebo do Arduino, eu preciso de uma tela, tá? Eu preciso de um visor, eu preciso de um display de qualquer forma. Eu preciso de um display de LCD, eu preciso de um outro mecanismo, um dispositivo de saída que me traga as respostas que eu preciso, visuais. Ele vai até receber informação, vai processar a informação, mas ele não consegue devolver para mim visualmente, porque eu não tenho nenhuma telinha ali. Dessa forma, a gente utiliza um componente já dentro da parte do software que faz a parte de programação, que é o monitor serial. Aqui embaixo eu tenho um monitor serial, tá? Eu vou dar um clique no monitor serial, você vai ver que uma telinha abre, e essa telinha ela pode ser redimensionada aqui, ó. Eu posso aumentar ou diminuir ela de acordo com a minha vontade. Aqui embaixo eu consigo enxergar as respostas. É como se eu tivesse colocado uma telinha aqui no canto esquerdo, como se eu tivesse montado um display aqui para enxergar. Logo mais a gente vai efetuar as mesmas programações com respostas em um display, tá? Nós vamos começar hoje com a aula bem basiquinha mesmo de programação. Então, quando eu clico no monitor, ele recolhe, quando eu clico, ele sobe novamente. Vou deixar ele inicialmente recolhido, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é dentro deste bloco principal, Setup. Então, ó, eu vou dar um clique aqui, ó, entre as chaves, eu posso programar aqui, eu vou aumentar um pouco o zoom, né? Vou carregar esse Arduino para cá, pronto, clique no código para enxergar legal, tá? Então, olha só, eu vou aqui dentro do bloco Setup, trabalhar com este monitor aqui embaixo. O nome dele é monitor serial, e ele precisa utilizar, tá, uma classe que faça todo o tratamento desse monitor, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, serial ponto. Quando eu coloco este serial ponto, eu já estou informando que eu quero trabalhar alguma coisa com esse carinha aqui embaixo. Então, ó, serial ponto. Aí eu vou colocar aqui, ó, begin. Vou colocar aqui, ó, 9600 bauds. Esse 9600 é a taxa, tá, pessoal, de comunicação do monitor, tá? Uma analogia não muito perfeita seria falar que isso é como se fosse os frames do seu jogo, né? É como se fosse aquela taxa de frames por segundo, né? De quadros por segundo. É como se eu exigisse que fosse uma taxa mais rápida ou mais lenta. Então isso aqui é de acordo, tá? Funciona de acordo com o monitorzinho aqui embaixo. Como nós estamos trabalhando com uma versão online, tá? A gente não consegue ver os erros que podem ocorrer quando o meu monitor trabalha analogamente falando com uma taxa de frames e eu programo com outra, tá? Então não dá esse erro. Mas eu deixo aqui, ó, serial.begun. Esse begun fala assim, ó, liga o monitor. Afinal de contas, você consegue enxergar alguma coisa no seu monitor se você não ligar o monitor? Então é exatamente isso que ele faz aqui, ó, serial.begun. Liguei o monitor, perfeito. O monitor já pode ser utilizável, né? Eu vou agora aqui, ó, serial, utilizar um outro comando, .print.
Pessoal, vocês são muito acostumados já com o termo print na qualidade, porque utiliza-se muito, né, o print para fazer print da conversinha que pegou com um colega e fazer aquelas fofocas, né, mandar para os grupos. Ah, eu peguei uma fala errada aqui, então você faz um print. Aquele print que vocês fazem é uma impressão da tela, seja do seu celular, do seu tablet ou do seu próprio computador, em arquivo. Então o print é de imprimir. Então eu vou utilizar o seguinte, olha só como que está legal o encadeamento aqui. Eu falei assim, ó, liga ao monitor. Perfeito. Agora eu estou falando, escreva no monitor. Então, uma coisa importante de se observar é que toda vez que você vê parênteses na frente, significa que isto aqui é uma função. E se isto aqui é uma função, aqui dentro eu preciso de informações. E essas informações que vão aqui dentro tem que seguir o parâmetro da programação. Agora, é muito profundo dizer sobre isso, porque lá na frente nós vamos criar as nossas próprias funções. Mas existe uma coisa que tem que ser inserida aqui dentro e que tem que uma regra de impressão. E aqui também tem uma regra de inicialização. Eu não posso deixar ele somente abre e fecha parênteses e eu não posso deixar serial print. Print, imprima o quê? Então, olha só, é aqui que começa a entrar os outros detalhes importantes. Tá? Depois a gente vai entrar na parte de comentar aqui para deixar tudo bonitinho. Vou fazer os comentários para vocês aqui. Pessoal, dentro desse parênteses eu tenho que falar o que eu quero imprimir. Como eu quero imprimir texto, é uma mensagem, texto, obrigatoriamente eu tenho que colocar entre aspas duplas. Reparem que se eu coloco duas aspas, o conteúdo aqui fica vermelho. Ou seja, isso aqui é o que vai se escrever na telinha ali embaixo. Olha só, eu vou escrever aqui. Aula de programação. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, número 1. Então, serial print, aula de programação 1. Olha quanta regrinha boba para um primeiro dia de programação. Toda linha precisa terminar com ponto e vírgula. É como se fosse, analogamente falando na língua portuguesa, um ponto final. Ó, acabou meu texto aqui. Ponto, parágrafo, próxima linha, letra maiúscula. Então é muito parecido, né? Afinal de contas, a informática é uma abstração da vida real. Então, olha só. É regra. Final de linha tem que ter ponto e vírgula. Senão, o seu código vai dar erro. Reparem, pessoal, que existe alguns comandos que estão com uma primeira letra em maiúscula e tem comandos que estão todos em minúsculos. Pessoal, quando eu tenho uma letra em maiúscula, se eu colocar ela minúscula, o computador não vai entender a que se refere. Então, essa diferenciação entre maiúsculas e minúsculas é chamada de case sensitive. Ou seja, esta linguagem de programação, a grande maioria delas, né, essa que é baseada em C++, né, assim como o Java tem parte dele baseada em C++, né, como várias outras linguagens baseadas em C++, ela é sensível ao caso, ela é sensível a maiúsculas e minúsculas. Se tiver letra minúscula e letra maiúscula, ele diferencia e isso pode ocasionar erros. No caso aqui, o tratamento deste monitor serial, para mim falar que eu quero trabalhar com ele, repare que eu estou fazendo dois tratamentos diferentes. Ó. Eu quero primeiro que ele ligue, eu quero agora que ele imprima. Ele precisa ter aquela primeira letra maiúscula, senão dá erro. Tá? O texto. Se eu vou imprimir um texto, eu tenho que colocar todo o texto entre aspas. Tá? Ali na frente nós vamos fazer umas novas jogadas com estas impressões, até a gente chegar no nível de automação disso aí. Tá? Até conseguir fazer uns testes diferentes nas programações, principalmente para Arduino. E depois eu vou mostrar para vocês que isso aqui também funciona, tá? Em outros ambientes. No próprio Arduino real, você pode baixar o código daqui, ó, e utilizar no Arduino, importar para o Arduino lá que vai funcionar, tá? Então, olha só. Vamos fazer o nosso primeiro teste. Eu vou dar um clique no monitor serial para que ele abra. Eu vou fechar um pouquinho aqui, porque deu um zoom na tela, né? Muito bem. E eu vou iniciar a minha simulação. Repara que aqui embaixo está em branco. Tá? Aqui embaixo também tem uma caixinha de texto que permite, pessoal, que vocês façam a interação, tá, com o código que você programou. No momento nós não vamos usar essa caixinha aqui embaixo. Nós vamos somente olhar o resultado aqui nessa telinha. Olha só que coisa legal. Eu vou iniciar a simulação, ele vai encaixar o USB no Arduino e ele vai fazer a impressão deste texto aqui embaixo. Olha que legal.
iniciar a simulação, aula de programação 01. Aí você fala, professor, o texto ficou embananado ali embaixo. Pessoal, preciso parar a simulação, parei a simulação. Ele não entende caracteres especiais. Então tem que ser programa cal. Vamos novamente, ó, vou clicar no iniciar. Olha lá, aula de programação 01, ele escreveu na tela. Alguns detalhes que em princípio não fazem muita importância para a gente, porque é uma aula inicial, mas repara que ele está fazendo impressão um na sequência do outro. Porque o print, somente o comando print, para a simulação, ó, somente o comando print, ele somente vai imprimindo sequencial, um na frente do outro. Tá? Às vezes isso é muito importante. Às vezes você quer escrever uma mensagem e quer que ele faça uma impressão de um outro conteúdo que ele está buscando em outro local. Por exemplo, quando você digita aqui embaixo. Então, vai ter esses momentos que acontecerá isso também. Neste primeiro momento, não. É somente para a gente testar a programação. Então, reparem, olha só. A aula 01 em primeiro embaixo. Se eu apagar uma aspa, essa aqui vai dar erro. Ó. Por quê? Se eu não fechar as duas aspas, ele entende que o texto começa aqui e vai até aqui. Só que quando ele chega aqui, ele não termina, ele fica infinito para a direita e o ponto e vírgula não vai dar aquele ponto final na palavra. Olha como que ele vai dar erro. Ó. Já deu erro. E ele está falando para a gente que é um ponto e vírgula. Tá vendo? Então, ó, vou aqui no código e coloco a aspa novamente e inicio novamente uma simulação. E pronto, ele já voltou a funcionar, o monitor reduziu, né? Só clicar nele que ele sobe novamente. Aí. E está lá, aula de programação 01. Então, pessoal, vou parar novamente a simulação. E vamos testar uma segunda forma de se imprimir. Hoje, o objetivo é ligar o monitor serial e fazer impressões simples no monitor serial. Então, eu tenho aqui, ó, serial print, aula de programação 01. Ok, perfeito. Eu vou agora, pessoal, colocar aqui pra gente um print diferente. Eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar mais um comando. Mais um serial.println. Agora vou print ln. Este ln, pessoal, é de line. É como se fosse escreva e faça um novo parágrafo. Vou abrir aqui, ó, e vou colocar seja bem-vindo. Fecho aspas, parênteses, ponto e vírgula. Nunca se esqueça de, se abrir o parênteses, tem que fechar parênteses. Vamos ver como é que vai ficar essa impressão? O print vai continuar na linha e o seja bem-vindo vai descer uma linha. Olha só que legal. O que aconteceu? Ele escreveu na mesma linha. Por quê? Porque ele tinha memorizado, tá, ainda a última ação. Se eu fizer uma nova impressão, olha só, parei, vou iniciar novamente. Vocês vão notar que agora ele escreveu um texto, ó, aula de programação, seja bem-vindo. Vou parar ele novamente e vou inicializar ele novamente, ó, e ele vai imprimindo agora um parágrafo, uma linha abaixo, tá? Então é muito legal esse tipo de abordagem. Se eu colocasse print ln aqui, ó, vou parar em simulação, colocasse um print ln, um print line aqui, olha como ficaria aqui a nossa impressão de tela. Já fica ali a aula de programação 01 e seja bem-vindo embaixo. E a gente começa, a partir de agora, a fazer essas interações. Tá? Então, hoje nós aprendemos a fazer. Abrir o ambiente de programação. Nós inserimos um texto. Imprimimos ele em ordem sequencial. E, logo na sequência, imprimimos esse texto com um parágrafo logo abaixo. Tá? Esta é a nossa primeira aula de programação com Arduino, básica, tranquila, né? Não se preocupe em decorar tudo isso, que é a prática que nos leva ao conhecimento, e com o tempo vocês vão acabar memorizando tudo isso. Muito obrigado por hoje, aguarde nossa próxima aula, onde a gente vai retornar à parte de programação e vamos introduzir o conceito a variáveis. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.